Agente, a próxima missão exigirá o máximo de suas habilidades. É agora ou nunca. Recebemos informações sobre a cúpula. Os alvos já estão no seu registro. Cada alvo deve ser enfrentado com extrema cautela. A cúpula possui diversos infiltrados e aliados secretos. Tome bastante cuidado. O inimigo está prestes a causar o caos, e só você pode mudar o rumo da história. Prepare-se, agente. Não será nem um pouco fácil, mas contamos com você. Boa sorte, agente. A preocupação de Alexandre de Moraes tem nome e sobrenome. Elon Musk, o bilionário, que já integra o governo Trump, chamou Moraes de tirano, ditador e muito mais recentemente. Tudo aconteceu após o ministro censurar o Twitter X no Brasil. Na visão de Gilmar Mendes, apesar desses atritos, a tensão deve arrefecer com a chegada de Trump à Casa Branca. Será mesmo? Será que realmente não há nenhum temor por parte de Alexandre de Moraes? Congressistas norte-americanos já discutem possíveis retaliações econômicas contra o Brasil. Medidas dessa natureza poderiam atingir setores-chave da economia brasileira, gerando preocupações sobre os desdobramentos da decisão no plano global. Ações recentes, como a prisão de opositores políticos, o bloqueio de redes sociais e o controle sobre discursos políticos, têm sido apontadas como ameaças à democracia. Especialistas alertam que essas atitudes não apenas comprometem a credibilidade do Brasil no cenário global, mas também minam sua estabilidade interna. Donald Trump, segundo fontes próximas ao presidente eleito, considera algumas decisões do STF uma afronta diplomática séria. Há sinais de que sanções contra o Brasil estão sendo analisadas, tanto como forma de pressionar o governo brasileiro, quanto para reafirmar o compromisso de Trump com a liberdade política de aliados estratégicos. Não, é que é o seguinte, gente, pela segunda vez o pai da crise tem nome e sobrenome e vai passando assim quase de vítima, é Luiz Inácio Lula da Silva. A história da comunicação que transformaram o novo ministro das comunicações, o Sidônio Palmeira, numa espécie de bálsamo da virada que ele não é e que ele não será. A gente falou aqui várias vezes na Central, a comunicação é um problema? Deste governo sim, e de todos os outros também, é um desafio e está em permanente mudança. A comunicação é um desafio para nós que vivemos dela, porque virou um negócio muito difícil. É ela que vai resolver isso? Não, esse está longe de ser o maior problema do governo e está longe de ser a solução. Não será com ele mandando glossário. A esquerda, sabe por quê? O PT tem uma dificuldade tremenda de entender aonde ele está hoje na cabeça das pessoas. O PT não consegue compreender que ele não dialoga mais com o que era o centro-centro. Ele não disputa o espaço com o social-democrata mais. Ele não está mais ali. Ele foi empurrado para um corner, ele precisa fazer muito esforço para andar mais para perto disso. Então a palavra intervenção não vai no Sarney, vai no Maduro, que demorou 1 ano e meio para o Lula entender que, meu amigo, não vai dar. A segunda grande crise, a primeira é essa, ele chega, chama uma coletiva e fala, nós temos problemas de comunicação e nós vamos fazer mudança. Fica o ministro pendurado, assim, de quem é o problema? A Paulo Pimenta era um ótimo ministro da comunicação? Não. Desde quando a gente sabe disso? Desde o dia 1, porque ele é deputado federal e a expertise dele é outra parada. Nunca foi a dele. A dele é pau, a dele é porrada. Sempre foi. Todo mundo que cobriu o Congresso sabe. O negócio dele não é subir na tribuna para fazer acordo. O negócio dele é ir na tribuna para fazer batalha, luta política. Num partido você precisa de vários tipos de pessoa. O dele também é muito importante. Quem é o pai da crise da comida? De novo, da crise comunicacional. É o Rui Costa, com toda a vênia, o ministro que realmente usou uma palavra equivocada pela dificuldade do PT de se entender aonde ele está hoje, ou de entender onde foi colocado, para ser muito benevolente, e como está funcionando a estrutura do Brasil hoje, é o Lula, que de novo chama uma reunião ministerial, dá uma porrada na cabeça do ministro da Fazenda dele, que não era o cara, a portaria do Pix não passou por ele, a decisão de tirar do ar ou de revogar foi do Sidônio Palmeira, então, primeiro grande ato, fail, ruim, deu um pau no cara que não devia tomar,
o pau, tem um ministério que está apresentando. Cadê o Ministério do Desenvolvimento Agrário? O Paulo Teixeira precisa fazer, precisa trazer. Não adianta ele lá dar o pito, corta a transmissão do Lula, vai, fecha a reunião e fica ali discutindo, e o que sai é essa espuma, que o governo não consegue transformar em nada. É a segunda vez que ele aponta um problema, quase como se ele fosse um ombudsman do governo que é dele. O Lula tem que ser o agente de apontar a solução. Para apontar o problema, nós estamos todos aqui, uai. Prezado ministro Alexandre de Moraes, imperador dos tribunais e pavor da velha Constituição, iniciou essa singela missiva pedindo vênias e escusas a Vossa Excelência por tomar a liberdade de chamá-lo pelo apelido de xerife, um apelido alcunhado com propriedade pelo seu estimado colega Marco Aurélio Mello em sessão plenária do STF. Reconheço que ainda não temos toda essa intimidade, afinal, o senhor ainda não apreendeu meu celular, não leu minhas conversas, não quebrou os meus sigilos. Minha privacidade permanece intacta à espera de ser violada pela força do seu desejo, xerife. Fico aqui à mercê do seu arbítrio varonil, torcendo para que o senhor não ceda à tentação, não ignore a lei e não devasse os meus segredos. Enquanto o abuso de autoridade não bate à minha porta, só me resta admirar a uma distância segura todos os seus feitos e desfeitos, seus mandos e desmandos. Me encantou sobremaneira saber da sua proximidade, da sua amizade com Lula da Silva, a autodeclarada alma mais honesta do Brasil. Que fofa a cena do senhor todo alegre e pimpão na sua posse, recebendo de Lula uns bons tapinhas na cara. Se me for permitida a licenciosidade de um conselho, xerife, recomendo especial atenção àquele velho brocardo. Quem com porcos anda, farelo come. O senhor não tem andado na melhor companhia e não tem frequentado locais à sua altura. É de domínio público que um clube aqui da elite paulistana se recusou a homenagear Vossa Excelência. E pior, sócios desse clube reiteradamente vociferam impropérios, insultos e provocações diante da sua iluminada presença. São xingamentos no hall, ofensas na academia, fofocas na sauna. Como eles ousam? Essa burguesia sem classe nem toga deveria se ajoelhar perante seu notável saber e ilibada reputação. No mínimo, deveriam se curvar à sua passagem. Dobrem suas línguas para falar de Alexandre de Moraes. Cortem as línguas de quem criticar Alexandre de Moraes. Chegou ao meu conhecimento, xerife, que o senhor e a sua família foram rudemente interpelados e publicamente humilhados por uma senhora indignada num restaurante caríssimo aqui em São Paulo. Toda a minha solidariedade ao senhor e aos seus e todo o nosso repúdio a qualquer forma de hostilidade. Esses vândalos da etiqueta não podem impedir um servidor público tão justo e honrado de gozar em paz dos frutos do seu trabalho honesto. Testemunhas me relataram que 3 gerações da sua família foram obrigadas a ouvir repetidamente a palavra vergonha. Não dê trela para essa crítica histérica, xerife. Mal sabem eles o orgulho imenso que todos os seus parentes têm de Vossa Excelência, homem tão admirado e tão benquisto por onde passa. De forma sofista, seus detratores alardeiam que o senhor deveria ser removido do seu tribunal, já que mais de 2.700.000 cidadãos brasileiros assinaram um documento pela análise dos seus pedidos de impeachment. Esquecerão eles que outros 214 milhões de pessoas deixaram de participar desse abaixo-assinado, certamente porque entendem que, mais do que leis, esse país precisa de um xerife como Vossa Excelência. E por falar em leis, eu gostaria de cumprimentar o senhor por mais uma vez reinterpretá-las. E aqui eu me refiro ao caso daqueles empresários perigosíssimos que fazem oposição ao retorno de Lula e Geraldo à cena do crime. É preciso reforçar para os mais leigos, para os mais ignorantes, que a lei é apenas um mecanismo formal na busca pela justiça social. E cabe a iluministros como o senhor esclarecer para nós, alunos dessa nova república, o que é certo e o que é errado. Xerife, rogai por nós pecadores. O Brasil depende do entendimento elevado e da moralidade aguçada de Vossa Excelência. Sobre os empresários, confesso que me emocionou ver todos aqueles pagadores de impostos assustados com a polícia batendo à sua porta por causa de desabafos e desopilações em uma conversa privada de WhatsApp. Com o apoio dos abutres da velha imprensa, eles tiveram seus nomes arrastados para a lama, mesmo sem ter movido uma palha contra a democracia. Com o perdão do trocadilho, xerife, o senhor deu um golpe de mestre.
Mas sem querer diminuir os méritos dessa realização, esse é o comportamento que se espera de um presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Não que ele seja comedido, mas que ele seja ousado e garanta um resultado que seja do nosso interesse, quer dizer, que seja do interesse da nossa democracia. E me alegra saber que Vossa Excelência é um grande constitucionalista com ideias criativas e uma cabeça brilhante, lustrosa até. Isso porque, para variar, a Constituição e seus apologistas vêm com aquela velha ladainha démodé sobre direitos e garantias fundamentais, sobre devido processo legal. Eles são críticos à conduta firme de Vossa Excelência contra os empresários porque, aparentemente, a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas não podem ser violadas. Aparentemente, não são válidas as provas obtidas por meios ilícitos. Aparentemente, não existe crime sem lei anterior que o defina. Aparentemente, os acusados devem ter acesso ao processo para poderem se defender. E, aparentemente, um juiz não pode instaurar um inquérito de ofício, porque isso supostamente fere o sistema acusatório. Mas quem disse que Vossa Excelência é apenas um juiz? Vossa Excelência é um xerife que peita a Constituição, que ignora as determinações de arquivamento da Procuradoria-Geral, que censura a matéria verídica da imprensa, que exclui perfis de opositores em redes sociais, que desmonetiza canais dos seus críticos no YouTube, que tira do ar aplicativos de mensagens usados por milhões de brasileiros e que contesta a imunidade parlamentar. E aqui eu faço questão de me corrigir. Vossa Excelência não é apenas um juiz e tampouco um mero xerife. Vossa Excelência é um herói da democracia brasileira. Pouco importa que não haja nada de criminoso naquelas mensagens de WhatsApp dos empresários, nenhum plano de subversão, nenhum financiamento a grupo armado, nenhuma conspiração para fraudar as eleições. Isso de nada importa. O importante é alertar o público sobre a natureza periculosa desses capitalistas malvados. Um deles, vejam só, é dono de uma vasta rede de restaurantes de comida regional, especializada em frutos do mar. Imagina se esse homem de negócios resolve mobilizar seus cozinheiros e treiná-los em artilharia para alvejar o prédio do Supremo Tribunal Federal com disparos de camarões, lagostins e mariscos. O pior, ele poderia regimentar milhares de garçons, armá-los com bacalhaus e pescadas e marchar sobre Brasília espalhando o terror e o odor na capital do país. Assim, diante de ameaças tão concretas às instituições democráticas, é imperioso que Vossa Excelência, doutor Alexandre de Moraes, xerife da República, carrasco da liberdade de expressão, seja implacável. Como diria Lula da Silva, ao dar tapinhas carinhosos na sua cara, vai, doutor. Nosso programa de hoje foi dedicado a todas as vítimas recentes de perseguição judiciária e difamação pública em razão de suas escolhas de consciência e predileções políticas. Numa democracia minimamente saudável, o arbítrio dos magistrados jamais prevalece sobre a lei e, diante de abuso de autoridade, o sistema de freios e contrapesos entre os poderes reage e expurga aqueles que se excedem ou que se corrompem no exercício das suas atribuições. Milhões de brasileiros já se manifestaram pelo afastamento do senhor Alexandre de Moraes, cuja conduta autoritária só tem se agravado em face da ausência de responsabilização. Torcemos para que a renovação do Senado e da presidência do Congresso Nacional ponham fim a essa omissão que tanto envergonha e atrasa o país.